Esse é o mês da família. E temos falado a respeito de vários assuntos familiares. Não seria diferente hoje, quando eu gostaria que abrissem as páginas da Escritura Sagrada em Marcos capítulo 9, de 17 a 27. Marcos capítulo 9, de 17 a 27. Marcos 9, de 17 a 27. Vamos ver o que diz o texto bíblico. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Eu não vou continuar, vou parar aqui. Porque o meu propósito hoje não é falar sobre o milagre que Jesus realizou na vida desse rapaz. O meu propósito não é falar também do poder do nome de Jesus, que pode expulsar todo demônio. Eu gostaria de ter uma visão localizada no papel de alguém muito precioso nessa história com Jesus. É o pai deste rapaz. Os irmãos sabem que Jesus tinha subido o monte, e ali naquele monte ele transfigurou-se diante dos seus apóstolos, Pedro, Tiago, João. Ali ele mostrou quem de fato ele era. Ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E os apóstolos ouviram a voz do céu, do Pai, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer, a ele ouvi. E quando desceu com aqueles apóstolos selecionados, ele viu um tumulto no pé da montanha. E aquele tumulto, ele procurando saber o que era por causa de um rapazinho, um moço que estava caído, estrebuchando, espumando, como se tivesse um ataque epilético. Mas na verdade não era epilepsia, porque a epilepsia é algo físico apenas. E no caso aqui, nós estamos diante de um rapaz que estava possesso de demônios.
E quando Jesus pergunta o que está acontecendo, vem esse pai, o pai do menino que estava caído, o pai do menino que estava espumando, o pai do menino que estava inconsciente, e diz: olha, eu trouxe aqui o meu filho que está muito doente, para que os teus apóstolos expulsassem o mal dele, mas eles não puderam fazer nada por ele. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, faça. Esse pai estava desesperado para encontrar uma solução para o problema do seu filho. Esse era um pai de verdade. Porque um outro pai deixaria isso nas costas da mãe. Um outro pai deixaria isso para a responsabilidade de outra pessoa. Mas este pai tomou sobre si a grande necessidade de ajudar o seu filho, porque ele ouviu dizer que Jesus, o mestre, o rabino, o grande profeta que tinha se levantado em Israel, ele curava doenças, ele expulsava demônios, ele multiplicava pães, e ali estava esse pai vendo na pessoa de Jesus uma esperança de solução para o seu filho. E ele não tardou em fazer todo o possível para que o seu filho tivesse um encontro com este poder de Deus. E agora, frustrado ao ver que os seus apóstolos, os apóstolos de Jesus, nada puderam fazer pelo menino, ele contempla o mestre e vai então e faz o seu clamor para o mestre, dizendo: mestre, eu trouxe o menino, os seus apóstolos tentaram, não conseguiram, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus disse: se pode, tudo é possível àquele que crê. Jesus olha o caso do menino e ainda pergunta algumas coisas, mas desde quando isso acontece? E o pai sabia. O pai deu detalhes a respeito desta situação do menino. Ele disse assim: muitas vezes o tem lançado no fogo, na água para o matar, mas ele sabia que esse menino sofria, e sofria muitas vezes, porque para este pai, cada sofrimento do filho era um sofrimento sobre si próprio, cada lágrima do filho era uma lágrima sobre si próprio. Quando o diabo tentava matar este filho, era como se estivesse matando a ele mesmo. Então, nesse desespero, ele sabe dizer sobre o filho, porque ele conhecia o seu filho, ele sabia o que o filho enfrentava. Vamos voltar aqui para os nossos dias, sobre a nossa missão de pais, quando Deus nos concede filhos. Pais que terceirizam o amor pelos filhos para pessoas outras que venham dar para eles o estímulo, que venha dar-lhes a educação, que venha lhes conceder a atenção necessária. Ele vai, paga as contas, de vez em quando faz uma visitinha e acabou. Esse não é um pai do jeito desse pai. Um pai que não dá bola para o seu filho. Quantos são criados e não têm uma imagem paternal que vale a pena de ser preservada? Porque o seu pai, quem foi o seu pai? Meu pai foi um bêbado. Meu pai foi uma pessoa imoral, infiel. O meu pai não trabalhava, o meu pai era violento na minha casa, o meu pai fazia coisas erradas, o meu pai nunca se sentou comigo, nunca me deu um abraço, nunca conversou, nunca disse que me amava. Esse pai não. Esse pai era um pai presente. E quando Jesus fala para ele assim: tudo é possível àquele que crê, esse pai percebe que não está nele a capacidade para solucionar este problema, porque ele diz assim: Senhor, eu creio, mas a minha fé é pequena, me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, ele sabe dos seus limites, ele sabe que ele sozinho não consegue, e então ele pede ajuda para Jesus. O próprio Jesus queria curar o menino, queria libertar o menino, precisa ajudar o pai, para que o pai creia, e crendo este milagre pudesse acontecer.
Quer dizer, é a própria graça de Deus dando a fé para que a fé opere a transformação. Isso é um Deus maravilhoso. E os irmãos sabem do resultado. Deus operou maravilhas naquele dia, porque o rapaz foi libertado do poder das trevas, do poder de Satanás. Um pai presente não deixa que o diabo leve os seus filhos. Um pai presente cata o seu filho no colo e o leva até a presença de Jesus. Um pai presente não se contenta com uma libertação temporária. Ele precisa ver com os próprios olhos a libertação completa, e não descansará enquanto não contemplar Jesus libertar o seu filho, ainda que custe uma situação de semi-morte. Pois diz o texto que quando Jesus expulsou o demônio, o menino caiu como que morto. Tanto que muitas pessoas pensaram, morreu. Mas o pai correu o risco. E um pai que ama o seu filho, a sua filha, prefere vê-lo semi-morto do que perdido. Prefere vê-lo limitado fisicamente, mentalmente, em todos os meios possíveis, do que vê-lo nas mãos de Satanás. E esse pai teve o privilégio, a alegria e a felicidade de abraçar o seu filho libertado. Num dos filmes a respeito do Senhor Jesus Cristo, baseado no Evangelho de Lucas, esta cena é linda naquele filme, onde o menino que está todo babado, está todo espumado, está todo sujo, está todo ralado, ele então se levanta e tudo some do seu rosto, e ele abraça o seu pai chora abraçado com o filho. Nós precisamos de pais assim. Saibam, meus irmãos, há sacerdotes de Satanás, da igreja luciferiana, esparramando a semeadura de Bíblias de Lúcifer nas mãos da juventude. Saibam os senhores que Satanás agora está se valendo de canais, de podcasts, de internet, de Facebook, de Instagram, para colocar meninos tatuados, cabeludos, para falar com os jovens a respeito do caminho das trevas, que as trevas são claras, as trevas são maravilhosas, as trevas levam à libertação. É um embrulho novo no pecado velho. Por isso, a um pai verdadeiro, ele não sossega enquanto não vê o seu filho nos braços de Jesus. Os meus filhos são pequenos. A minha Ruth é a maiorzinha, o meu Josué é o médio, está no meio, a Maria ainda é um semi-bebê, né? Já está saindo da bebezice, logo ela vira uma menininha pequenininha, por enquanto é um bebezão. Mas eles, se Jesus não voltar antes, vão crescer. E filho de crente, crentinho não é, porque a salvação é individual. O Senhor salva quem crer no seu santo nome. A lagarta fica no casulo e ela então tem uma metamorfose. Ela deixa de ser lagarta e passa a ser uma borboleta e voa. E depois, ela gera borboletas ou gera lagartas? Pois é, essas lagartas precisam também passar pela metamorfose. E eu espero ver a minha Ruth, o meu Josué e a minha Maria dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus e quero seguir Jesus o resto da minha vida. Agora um outro texto, 2 Reis, capítulo 4, de 19 a 36. Segundo livro dos reis de Israel, no Velho Testamento, capítulo 4, de 19 a 36. Vou fazer a leitura.
disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-lo, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Que cena terrível! Essa mulher sunamita era boa para o profeta Eliseu, o hospedava na sua casa e ele quis fazer um benefício para ela. Deus fizera dele um profeta muito poderoso e disse: o que se faria por você? Você quer que eu fale com um general, com alguma autoridade de Israel? Ela disse: não, eu não tenho filhos. Então Eliseu disse: você terá um filho. E ela disse: não me engane, você terá um filho. E ela teve um filho. E o filho cresceu. E para essa mãe, esse filho era símbolo da graça de Deus sobre ela, do suprimento do Senhor e da palavra de um homem de Deus sobre a sua vida. O Deus de Israel funcionara para esta mulher de Sunem, uma sunamita, uma estrangeira, uma gentia. Mas de repente o menino está lá com seu pai e ele: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai, diferentemente do pai do Novo Testamento, ao invés de correr com o menino, de ajudá-lo, de socorrê-lo, falou assim: entrega esse moleque aí para a mãe dele que se vire com ele. E aí entregou o menino para a mãe, e o menino ficou nos joelhos dela até que morreu. A mulher tinha o quartinho do profeta lá em cima, pega o menino, coloca em cima da cama do profeta e diz: eu quero um animal, eu quero um carreto para ir encontrar o homem de Deus. O pai, ao invés de perguntar: como é que está o menino? Ele está bem, ele melhorou, baixou a febre e tudo, mas o que você vai fazer com o homem de Deus? Hoje não é dia de festa, não é dia de lua nova, o profeta não vem. Diz assim: não importa, eu vou lá.
Não vou entrar nem em detalhes, mais ou menos, é o que ela quis dizer. Já que não perguntou do menino eu não falo. E ela corre até o Monte Carmelo e chega lá. Quando Eliseu fala, olha, a Sunami está chegando lá, o Geazi, que era o discípulo dele, vai e pergunta para ela como é que estão todos, como ela está, como está o marido, o filho. E aí então ele vai e corre, está tudo bem? Está tudo bem. Ela corre no profeta, abraça os pés dele e disse assim. Aí o Geazi disse assim, eu vou arrancar. Ele disse, não arranca, essa mulher está com amargura e Deus não mostrou para mim o que ela tem. Porque esse profeta era muito poderoso, entendia até os pensamentos das pessoas, mas neste caso, Deus não mostrou para ele, ela estava em amargura, e o profeta disse, deixa ela aí, vamos ouvir o que ela tem para dizer. E ela diz, eu te pedi alguma coisa? Você que me ofereceu, profeta, eu te pedi alguma coisa, mas vem e me diz, eu vou ter um filho, agora meu filho está morto. O profeta então fala para o Geazi, Geazi, pega o meu cajado, o meu bordão, leva e coloca em cima do menino, não olhe para ninguém, vá direto lá e o menino vai levantar. A mulher disse, não senhor, não senhor. O Geazi nem espera, corre lá, faz, não deu certo. Mas nisso o profeta já está indo para lá e chega e sobe até o quarto e faz aquele processo único de cura, e o menino se levanta e ele entrega o menino para a mãe. Imagina se esse menino tivesse morrido no colo do pai. O que o pai teria feito? Avisa a mãe que ele morreu, que a gente enterra ele até as 5 da tarde, porque tem muita coisa para colher aqui. Olha lá, tanto comeu, tanto fez as coisas, só deu gasto, já morreu, e agora, quem paga a fatura? Quanta miséria no coração de alguém que não se preocupa, mas não daquela mãe. Aquela mãe amava este menino e pelo menino daria a própria vida. Essa mulher sofreu com o sofrimento do menino. Essa mulher teve a dor de cabeça que o menino teve. E quando esse menino morreu, ela pensou o seguinte: esse menino veio em função de uma promessa divina. Não é para terminar desse jeito. E ela foi atrás. Foi atrás buscando socorro, foi atrás buscando recurso, e ela tanto fez, e o profeta dizendo assim: olha, eu vou terceirizar o que eu vou fazer. Não, senhor, o senhor que falou que eu ia ter um filho, o senhor vai lá fechar essa conta, vamos lá, eu não vou te deixar. Ela insistiu, e qual foi o resultado? O menino ressuscitou. O menino voltou à vida. Uma mãe faz qualquer coisa para que seu filho viva. Uma mãe faz qualquer coisa para salvar um filho seu. Uma mãe faz qualquer coisa e vai atrás do que for necessário para que o seu filho volte à vida. Mas faz-se necessário que uma mãe cristã faça qualquer coisa para que seu filho não vá para o inferno. Porque a verdadeira vida só existe se este filho ou se esta filha entregar o seu coração para Jesus. Porque de outra sorte, se eles fecharem os seus olhos para este mundo, se eles fecharem os seus olhos para esta terra, eles vão acordar no inferno. E uma mãe cristã deve orar e trabalhar dizendo: Senhor, eu não gerei um filho para o inferno. Eu não gerei um filho para o diabo, eu gerei um filho para povoar o céu. Eu ganhei esta criança como bênção do Senhor e não vou descansar. Eu vou agarrar nos pés de Jesus até ver esta criança, este menino, esta mulher vir aos pés do Calvário. Não sossegarei. Uma mãe como esta e um pai como aquele, quanto vale? Tem algum preço que possa ser avaliado? Não tem.
Mas há muitos de nós que fomos filhos de pessoas assim e não nos valorizamos o tanto que deveríamos ter valorizado. Às vezes eles ainda estão vivos e nós não damos a eles todo o afeto e o carinho que demonstrem de forma inequívoca o quanto somos gratos por tudo que eles nos fizeram. Ainda está em tempo para quem tem pais vivos. E não precisa ser pai biológico, pode ser pai de criação. E não precisa ser pai, pode ser o diretor de um orfanato. Mas mesmo que não seja assim, nós devemos ser pessoas que têm o mesmo amor deste pai e o mesmo amor desta mãe, e olhar as pessoas que estão ao nosso redor e não descansarmos enquanto não vermos que elas entregaram os seus corações para Jesus. George Miller foi um homem que teve mais de 50.000 orações respondidas e anotadas. E ele orou durante a vida toda por 5 pessoas específicas, para que elas viessem se converter. A última converteu-se 4 anos depois que ele havia falecido. As suas orações continuaram. Os irmãos sabiam que as nossas orações, elas são como ondas de rádio no éter, que não se perdem, mas se mantêm, elas continuam frutificando. As orações que a minha saudosa mamãe fazia no seu andador, lá no quarto, rogando por mim, rogando pelo meu irmão Daniel, rogando pela Igreja Batista de Vila Pompeia, rogando pela família toda, ainda estão diante do altar de Deus. Lá em Apocalipse nós encontramos que as orações sobem como incenso, como fumaça, e são guardadas pelo Senhor com graça e com poder. A oração de um justo ou de uma justa pode muito em seus efeitos. Por isso, devemos ser pessoas que levam a oração a sério. Deus leva a sério a oração de quem leva a oração a sério. Nunca se esqueçam desta frase, porque ela é verdade. Deus leva a sério a oração de quem leva a oração a sério. Devemos ser pais quais este pai, e devemos ser mães quais esta mãe citada. Devemos ser pessoas que buscam a salvação dos outros. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.